mais, galera colorada, como vocês acham colorado em mais um vídeo. Vale muito a pena ficar comigo até o final desse vídeo. Vou falar sobre ainda a questão do grupo do Internacional da Copa Libertadores América e outras cositas mais. Vale muito a pena ficar comigo até o final desse vídeo, já dar um like para dar uma força para o canal do Axel Colorado, seguindo o fluxo. Quero fazer uma correção aqui na largada, tá? Ontem eu disse que o Inter não havia jogado contra o Atlético Nacional. Eu quero pedir desculpa a todos vocês pela rapidez que eu estava tendo que fazer ontem o roteiro. Acabei me passando. Nessa informação, houve 2 jogos em 1993. 1-0 lá em Medellín, em março de 1993. 1-0 lá em Medellín. E aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio, 1-1. Na campanha mais catastrófica da história do Internacional. Na época, pessoal, ouçam o que eu vou dizer agora. Classificavam 3 de 4. 3 de 4. O Inter conseguiu chegar em último. Terminou de forma invicta, reversa, aquela fase de grupos daquela Libertadores. Ou seja, 6 jogos, 3 empates e 3 derrotas. Uma coisa maravilhosa. Ou seja, o Inter não venceu um jogo em 1993, conseguiu numa proeza incrível. Um grupo de 4 que classificavam 3, ele conseguiu chegar em último e foi um grande fiasco na Libertadores, que nos trazia muita esperança, pois nós tínhamos sido campeões da Copa do Brasil em 1992, voltando a ganhar um título nacional naquela época, depois de alguns anos, depois de 13 anos sem ganhar um título, na verdade. E aí o que aconteceu? Aconteceu que fizemos aquela campanha ridícula. Obviamente que estou trazendo esses dados para dizer para vocês o seguinte: não quero nem pensar em algo parecido. O Inter tem que cumprir com o seu protagonismo, cumprir com o favoritismo, chegar em primeiro lugar nesse grupo. E agora chegou aquele grande momento da Max Titânio na tela, diretor do site da Max Titânio. Você que treina e faz academia, a Max Titânio tem oferecido para você glutamina, creatina, BCA, pré-treino, pós-treino, vários tipos de whey protein, vários combos extremamente lucrativos. Entre lá no site da Max Titânio, escolha os produtos, coloque no carrinho e na hora de efetuar um pagamento você vai digitar esse cupom de desconto aqui, ó, MAX10 Axel Colorado, e você tem 10% de desconto na aquisição desses incríveis produtos. A Max Titânio tem a oferecer para você produtos de excelente qualidade, por isso que é uma gigante. E eu já deixo um grande abraço ao pessoal da Max Titânio. Seguindo o fluxo. A repercussão do tal grupo da morte. Fico pensando, pessoal, fico aqui no dia a dia e minha mente está sempre pensando. Eu fiquei pensando assim, grupo da morte. Não, eu disse ontem que não é grupo da morte. E a repercussão simplesmente no sistema azul. Oh meu Deus, é o grupo da morte. Ó destino atroz, é o grupo da morte. Pessoal, o Nacional tem tradição na Libertadores. Jogou quase todas, joga quase todas. Por quê? Porque lá eles têm um campeonato, um gauchito que dá 2 vagas eternamente para a Libertadores, ou já dá até mais. Antigamente era só 2 clubes por país e o Nacional e o Penharol jogavam todas. Era como se fosse o Campeonato Gaúcho, Inter e Grêmio jogando uma Libertadores da América. O Nacional é só tradição, o time dele é horrível. O Bahia é brincar. O Bahia é um caso à parte. O Bahia não tem nenhuma tradição da Libertadores da América. A única vez que participou, a única vez que eles participaram, que foi em 1989, foram eliminados por nós mesmos. Por nós. O Inter foi lá e eliminou num jogo de quarta de final de Libertadores. 1-0 aqui em Porto Alegre, gol do Diego Aguirre. E lá em Salvador, num jogo que teve um dilúvio antes de começar o jogo. O árbitro era o Arnaldo César Coelho, deu condições, os baianos ficaram loucos e o Inter conseguiu empatar 0-0 e se classificou na Libertadores. Essa aqui é a grande verdade. Então, e o Atlético Nacional? Distância da viagem só. Pessoal, o Internacional é um clube bicampeão da Libertadores, campeão mundial. Quando nós somos campeões mundiais, nós simplesmente vencemos o campeão da Libertadores e o campeão do mundo, que era o São Paulo. Chegamos lá em Yokohama e vencemos do melhor time do mundo, do Ronaldinho Gaúcho. Não há dúvida que foi a maior vitória de um clube sul-americano na história dos mundiais de clubes. Eu não estou falando da Copa Toyota, estou falando dos mundiais de clubes. Foi a vitória mais incrível, a maior vitória. Talvez a nova geração, que há 14 anos não comemora um título, esteja preocupada ou tenha medo. Ou outros aí, BMs, B mole. Eles aí não... O cara mais velho é BM, né? Então aí o que acontece? E eu quero dizer para vocês o seguinte: o Internacional, quando ele chega numa competição dessas, é grupo da morte. Grupo da morte pro Nacional, grupo da morte pro Bahia e grupo da morte pro Atlético Nacional. Eles têm que nos temer e nós não temermos a ele. É só o que falta. Por exemplo, falando sobre uma coisa chamada complexo de vira-lata. Quando lá o Flamengo, ou o São Paulo, ou o Botafogo, qualquer time do centro do país, Palmeiras, quando crava assim aquela favoritismo ou hierarquia,
Todo mundo aqui baixa a cabeça e faz assim. E o que está acontecendo? É o complexo de vira-lata que está acontecendo com o Internacional e talvez um parte da sua torcida. Pessoal, botem na cabeça, isso não é grupo da morte nenhum, é um grupo bom pro Inter passar. Excelente grupo pro Inter passar. Bahia não tem nenhuma, ou Bahia, que não tem nenhuma tradição na competição. Atlético Nacional, se eu não me engano, ganhou uma Libertadores, eu não sei. Isso aí tem que verificar durante o diretor vai colocar aqui se é verdade ou não. E o Bahia tem uma participação em Libertadores sendo eliminado por nós mesmos. E eu vi o Bahia jogar o Campeonato Baiano alguns jogos. É um time absolutamente comum. Absolutamente comum. Pelo amor de Deus, né? Sem complexo de vira-lata. Sem complexo de vira-lata. O Inter é um dos maiores clubes do mundo. Em estatura, em títulos, em hierarquia, em patrimônio. Então, pelo amor de Deus, cara, vamos parar com isso aí. E os jogadores têm que... É o seguinte, ó. Eu sei que tem que cuidar, que não pode ter o salto alto, não sei o quê. Mas, cara, você tem que ser protagonista e assumir. Como já viu o Flamengo assumir favoritismo de ganhar, Palmeiras, o Inter na década de 70. O Inter chegava lá e os caras estavam com medo. E o Inter chegava lá e ganhava e acabou o assunto. Então, pessoal, eu sei que o time do Inter não é tudo isso. Você sabe as ressalvas que eu tenho. Mas assumir uma coisa que não é... Pessoal, esqueçam e deixem de lado o complexo de vira-lata. O Inter é um dos maiores clubes do mundo. E agora chegou aquele grande momento da Conquer Business School, na tela de editor, no site da Conquer Business School. Você que quer fazer um curso profissionalizante para ganhar muita grana, se destacar no mercado, a Conquer Business School oferece incríveis cursos. E os professores não são vendedores de cursos, são os seus executivos do Facebook, iFood, Lojas Marisa, Gol, Bosch e Itaú. Entre lá no site da Conquer Business, olhe os outros professores de extrema qualidade que tem lá e você preenche seus dados e na hora de efetuar o pagamento de um dos cursos, você vai digitar esse cupom de desconto aqui, ó, CBS Axel Colorado, e você tem 10% de desconto na aquisição desses cursos impressionantes. A Conquer Business School oferece para você certificado de conclusão para todos os cursos e maravilhosos cursos de pós-graduação. E eu já deixo um grande abraço ao pessoal da Conquer Business School. Aqui no fluxo. O que hoje um bate-boca lá, VCV, vem com o Vaca, né, colocou no vídeo dele, aquele programa horrível que tem lá na RBOSTS lá, e eles falando sobre o Inter, o tamanho do Inter hoje no cenário nacional. Eu quero dizer que a baliza, o balizador, ele é aqui, ó, quase no final, ó, aqui, ó. Sabe qual é o balizador do Inter hoje? O Campeonato Gaúcho. Vamos analisar. Opinião do Axel. Eu nunca vi, em trocentos anos assistindo o Campeonato Gaúcho, um campeonato tão fraco tecnicamente. Horrível, horrendo. Sendo que o maior adversário, chamado de rival, embora o Inter tenha 25 vitórias a mais, né? Não sei que rivalidade é essa. Tem dos piores times que eu já vi nos últimos anos. Extremamente mal treinado. O time do Grêmio é um time tecnicamente extremamente fraco e muito mal treinado. Arrumaram um problema para eles. Arrumaram um Cacique Medina para eles. Eles arrumaram, conseguiram. Eles não aprenderam com a gente. Eles resolveram copiar um modelo que nós naufragamos, principalmente com o Cacique Medina, que era um treinador patético. Então, o Juventude nos ofereceria mais problema na final. Eu disse isso. E estamos conversados. Sem baliza. A baliza aqui embaixo, em 3 grenais, empatamos 2 e vencemos 1, sendo que um dos grenais, o Inter deu um chocolate, mas sem gols. Não conseguiu colocar a bola dentro do gol. No outro grenal, jogou bem 30 minutos. Os 45 segundos não jogou nada, e os 90 aqui do Beira-Rio não jogou absolutamente nada. Então não tenho como balizar. Eu acho e tenho certeza que o Flamengo é o número 1, até porque o Flamengo tem um grande treinador e já vencedor, ao contrário da gente. O São Paulo, na minha opinião, o Atlético Mineiro também, e o próprio Palmeiras. Sim, o Palmeiras vai se desenvolver durante a competição. O Palmeiras sempre é alvo de críticas, mas quando chega no Brasileiro, ele mostra a hierarquia do seu grupo, mostra a hierarquia do seu treinador, mostra a filosofia maravilhosa de revelação de jogadores, então ele tem deslanchado durante o ano. Sempre é críticas em cima do Palmeiras. Então eu acho que o Inter hoje está ali em 5º lugar mais ou menos no Brasil, por não ter baliza. O que nós temos é o final do Campeonato Brasileiro do ano passado, 3 derrotas, tivemos aqueles 16 jogos de invictos, mas eu acredito no seguinte: o Internacional hoje está em 5º lugar e sei lá, por causa que a baliza é muito baixa. Seguindo o fluxo, eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Agora tá aquele queixume. Oh meu Deus,
800 jogos em sequência, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América. Pessoal, é só o que falta. Quando não tem jogo, se queixam. Só tem um jogo por semana quando cai de todas as competições. Time grande, é isso aí. Eu não gostaria de ouvir nenhuma entrevista do MDM, por exemplo, mestre de todos os magos, se queixando da quantidade de jogos e ninguém do grupo. Eles têm que estar muito satisfeitos, até porque dá muito mais bicho que o futebol brasileiro. É isso. O futebol brasileiro paga para os jogadores perder. Vou explicar. Tá? Para os que têm um 0,5 neurônio. Os jogadores recebem um salário incrível nos grandes clubes. Mas quando eles perdem, eles recebem um salário igual. Quando eles ganham, ainda tem o bicho. É uma excrescência isso aí. Mas o que a gente vai fazer? É a cultura do brasileiro. Então, não der para reclamar. Eu tô um pouco assim, olhando e botando a mão no queixo e ficando assim, observando, contemplando, é o seguinte, me parece que isso é talvez seja já uma coisa para, digamos assim, estão vacinando MDM, mestre de todos os magos, se acontecer algum problema na caminhada aí. O problema é a quantidade de jogos. Esse é aqui a questão. Bom, o treinador que tem 5 títulos estaduais na vida, 2 gaúchos, 2 baianos e um mineiro, chegou a hora dele mostrar que veio. Chegou a hora dele mostrar o que veio. Eu tinha restrições ao Abel? Tinha. Mas o Abel já tinha vice-campeonato brasileiro. O Abel tinha 2 vice-campeonatos de Copa do Brasil, batendo na trave sempre ali. Até que chegou a vez dele em 2006 na Libertadores, depois no Mundial. Depois ele foi pro Fluminense também, foi campeão brasileiro. Essas coisas assim aconteceram. Então, só que esse treinador aqui que nós temos, que eu vou manter, ele sempre que se todos os youtubers fizessem como eu faço, fazer o cara se sentir incomodado, o cara poderia querer ganhar. Mas como deixa ele numa zona de conforto, ele é gênio, sendo que só ganhou 5 campeonatos estaduais na vida, ele se sente relaxado. E isso faz com que o grupo de jogadores relaxe, o estabelecimento colorado também relaxe, a torcida não cobre e nós fiquemos sempre nesse marasmo e vamos completar 14 anos sem ganhar nada. Quero dizer pra vocês que eu vou cobrar cada um de vocês se acontecer alguma coisa. Eu cobrarei cada um de vocês. E eu tô falando youtuber amigo meu, não amigo meu, gente aqui que vem no meu canal pra comentar, eu vou atrás de vocês um por um. Porque agora chegou o momento do mestre de todos os magos, o maior treinador da história do planeta Terra, um gênio. Eu nunca entendi essa aura, mas chegou o momento dele. Eu, Axel, eu vou torcer para ele ser campeão no Inter sim. Que ele se torne um grande treinador, coisa que ele não é. Mas ele tá com a faca e queijo na mão. Tá treinando um dos maiores clubes do mundo, tem uma Libertadores da América pela frente, um grupo tranquilo na fase de grupos. Ele tem que mostrar o quê? Trabalho e hierarquia. Peço então que você se inscreva no canal, ative o sininho, verifique a sua inscrição, que você compartilhe esse vídeo, dê um like nesse vídeo, que você se torne membro do canal do Axel Colorado. Tem 3 níveis, dá uma olhadinha aí e se torna membro para ajudar esse projeto. E também aqui está me dando este e-mail para aquele que quer fazer uma conexão comercial com o Axel Colorado. Um grande abraço, uma boa tarde e fique com Deus.